Boa noite, amadas e amados do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Por gentileza, dê um clique no símbolo do gostei para que o YouTube passe essas orações para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Quantas pessoas elas pensam, elas esquecem, na verdade, que elas estão sendo observadas. Elas acham que pode fazer tudo e fica tudo às escondidas. E Deus, Ele está sempre observando. Como diz na palavra do Senhor em Provérbios, Deus está observando atentamente os maus e os bons. Pessoas que deveriam estar ocupadas fazendo o bem para o próximo, cuidando da própria vida e se preocupam em destruir vidas. E elas fazem. Por isso que muitas vezes vemos pessoas, como diz, se dando mal no que fazem, porque elas pensam que fazem o mal para o próximo e que Deus não está vendo o que elas estão fazendo. Tudo que se faz, Deus vê, de bom e de ruim. Por que não procurar fazer o bem? Por que não procurar erguer a vida do outro, ao invés de colocar o pé para o irmão cair? Por que querer destruir sonhos e projetos dos outros? Sendo que para cada um Deus deu o seu propósito. Para quê? Qual o significado disso? Por que a perversidade existe? Porque as pessoas, elas preferem destruir do que construir. Por que não pensar o que eu estou fazendo? Vai fazer o bem ou vai destruir? Eu estou edificando ou eu estou transtornando a vida dos outros? Porque é uma lei muito clara. O que faz, volta. Quando uma pessoa ela faz o mal, volta o mal para ela. Quando ela faz o bem, volta o bem para ela. É consequências da plantação. Tudo que plantamos, nós colhemos, não tem como. E como disse aqui em Provérbios, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Quando uma pessoa ela é doce no falar, quando ela sabe tratar bem as pessoas, ela faz com que as pessoas tenham alegria dentro delas. Você já esteve em algum lugar que alguém chegou e uma pessoa dócil fala com você, ou você vê uma família que é uma família de paz, porque se tratam bem, porque sabe falar um com o outro. Mas continuando aqui, mas o falar enganoso esmaga o espírito, porque muitas pessoas vivem com angústia, vivem tristes, desanimadas, desmotivadas, porque acreditaram em promessas, porque acreditaram no falar enganoso, e Deus não se agrada.
Deus não se agrada daquele que engana o outro. Deus é um Deus amoroso com todos os seus filhos, mas tudo Ele vê. Nada foge aos olhos de Deus. Então, por que não fazemos as coisas da maneira de Deus, para ter paz nos lares, paz em todos os lugares, paz com as pessoas? Para que enganar o próximo? Há muitos anos atrás, falavam, quando uma pessoa dava uma palavra, aquilo era lei. Ela não precisava assinar um documento, a palavra dela, ela cumpria com a palavra. Era lei. Ela mesma, ela dava a palavra e todos acreditavam porque a palavra tinha muito valor. Hoje em dia é assustador. As pessoas, tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser com muito cuidado. Você não pode pagar por algo e ficar só na conversa. Você tem que documentar, porque se você não colocar no papel, você pode ser enganado. Se você compra um carro, você tem que passar logo a documentação para o seu nome, em relação a imóveis, casas e tudo. Tudo que se vai fazer tem que se documentar logo, porque hoje em dia tá difícil pessoas de palavras, pessoas que cumprem a palavra. O falar enganoso esmaga, como diz na palavra do Senhor, esmaga o espírito. Quantas pessoas angustiadas porque perderam tempo, porque perderam dinheiro, porque acreditaram em falsas palavras, em falsas promessas, coisas erradas, e que a pessoa não esperava e confiou e não se deu bem. E aquilo esmaga o espírito, porque é muito ruim a confiança que você deposita no outro e depois se torna traição. Pessoas que traem a confiança das outras, pessoas que traem os sonhos, que enganam, e que a vida daquela pessoa, ela olha e fala: quanto tempo que eu perdi, quantas pessoas já não falaram isso, que foram enganadas, e quanto tempo perderam na vida por um engano, por acreditar em promessas, por acreditar. Quantos casamentos destruídos e quantos sonhos destruídos por falsas promessas. Então devemos orar muito a Deus, pedir muito a Deus, para que Deus nos mostre o caminho certo. E eu insisto em dizer e pedir a Deus que tire as vendas dos nossos olhos espirituais, porque você começa a entender e você começa a ver. Às vezes você vê coisas que você não gostaria de ver, mas é melhor ver. É melhor ver do que ser enganada, do que ser enganado, porque quando Deus, Ele mostra, quando os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Você acha que um pai vai deixar um filho enganado, uma filha enganada? Claro que não. O nosso Pai, Ele não mente, Ele não engana, Ele fala a verdade aos nossos corações. Deus é um Pai amoroso, bondoso e misericordioso. E Ele se compadece daqueles que o buscam. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a nossa confiança tem que ser em Deus, que fez os céus e a terra. E quando você tiver dúvidas, você peça orientação para Deus. Tudo que você for fazer, com quem você for falar, e toda situação que estiver acontecendo em sua vida, mostre para Deus. Aí você pode falar: mas Deus já está vendo tudo, por que Ele não resolve?
Por que que a gente às vezes fala e espera e é tão difícil? Porque Deus escuta uns e outros não. Ele escuta todos nós. Cada um de nós temos um propósito a cumprir aqui na Terra. Você já imaginou se fosse tudo igual? Tudo por igual? Tem pessoas que são médicos, outros advogados, outros engenheiros, outros são professores e professoras, outros são porteiros de prédios, de empresas, outros são pastores, outros são só pregadores, outros são ministros outros têm ministérios do governo e assim por diante. Tem as donas de casa, tem as pessoas que ajudam na área da limpeza. Então, cada um tem sua função aqui na Terra. Cada um veio com um propósito. Só que Deus, Ele quer abençoar os seus filhos. Imagine qual pai e a mãe que não quer ver um filho bem, que não quer ver um filho feliz. Mas às vezes, muitos de nós, muitas pessoas perdem suas bênçãos por causa de outras pessoas. Porque você quer ver uma pessoa, ela perdoa aqueles que os odeiam, ela começa a perdoar, mas às vezes tem uma coisa tão pequena, que ela quer se distanciar, e o que acontece? É uma situação tão mais fácil de ser resolvida, mas ela não quer participar, ela não quer, vamos dizer assim, como é que eu vou falar? Porque eu não posso falar da situação da pessoa que eu escutei. Então eu vou falar assim: se tem uma pessoa que recebeu muito mal de alguém, ela perdoou aquelas dívidas, ela perdoou aquelas coisas, mas outras pessoas que fizeram coisas tão pequenas diante do mal que aquela outra pessoa fez, que é gigante, e ela perdoou. Outras coisas que foram menores ficou difícil de perdoar, e ela nem suporta estar passando por aquela situação mais. Aí aquele 1% pode fazer com que a pessoa perca suas bênçãos. Porque é assim, é fácil, como diz na palavra do Senhor, é fácil fazer o bem para quem nós amamos, para nossa família e para aqueles que a gente ama. É mais fácil. Agora, como é difícil fazer o bem para uma pessoa que nos fez mal. Não importa o tamanho, se foi muito ou pouco, o mal foi grande ou o mal foi menor, mas fez o mal. Então fica difícil fazer o bem. E é aí que está o galardão, o seu galardão, a sua bênção. Porque que graça tem em fazer o bem a só quem nos ama e a quem nós amamos. Então temos que ter muito cuidado. São coisas às vezes que são pequenas, mas se tornam difíceis para a gente porque o nosso coração não está aberto ali para aquelas pessoas ou para aquela pessoa que nos feriu. Pode até ser uma coisa pequena, mas aquilo dentro de nós está fechado. Então, quando você fecha o
do mal que fizeram para você e você fecha o coração para aquela pessoa, você também está fechando os seus caminhos. Você está impedindo das suas bênçãos chegar até você. Porque no Pai Nosso nós falamos: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que devemos fazer todos os dias? Pedir a Deus para que não caiamos em tentação e que o Senhor nos livre de todo mal, como está no Pai Nosso. Porque Jesus foi a oração que Ele nos ensinou e essa oração ela tem que ser feita, tem que ser colocada em prática. Devemos perdoar a quem nos enganou, quem mentiu, quem fez mal, quem ofendeu, quem diminuiu, quem humilhou. Seja qual foi a ofensa que te fizeram, você precisa, porque sozinho não se consegue perdoar sozinho. Nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para limpar os nossos corações, porque a luta é diária. Às vezes você está bem, você está maravilhosamente bem, e de repente chega uma pessoa e transforma seu dia, muda toda a situação na sua vida. E você que estava bem, ali foi usada pelo quê? E aquela pessoa depois fica bem, e você que recebeu aquela ofensa ficou mal o tempo inteiro, e aquilo ainda fica perturbando sua mente e seu coração. Então vamos, e Deus ele vê tudo isso, É muito difícil, não é fácil, mas não é impossível. Porque quando nos pegamos a Deus, como disse Jesus, quando perguntaram a Jesus quantas vezes devemos perdoar, ele falou 70 vezes 7. É muita coisa. E é o que temos que fazer, não temos saída. Para nossa vida ter paz, para a gente ter uma vida com Deus, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que não nos querem bem, aqueles que enganam, aqueles que caluniam, aqueles que xingam, que maltratam. Agora, livre-se de violência. Se você passa por violência, situação de violência, não aceite isso para a sua vida. Peça ajuda para Deus. Quantas pessoas elas já se libertaram com orações, pedindo ajuda em orações. Não, você acha que, às vezes você acha que para você não tem saída na vida. Confia em Deus, ora a Deus, conversa com Deus. Apresenta, aí você fala, mas eu já falei tantas vezes com Deus, eu já pedi socorro, já pedi ajuda, mas ela está chegando. Nunca desista de Deus, que Deus nunca vai desistir de você. Você nunca vai ficar sozinho nem sozinha. Quando nós buscamos a Deus, Ele está presente em nossas dores, em nossas aflições, e Ele limpa, o Espírito Santo de Deus, Ele limpa a nossa mente e os nossos corações. A maioria das pessoas, elas querem estar, como se fala hoje, como os jovens falam, e muitas pessoas falam, quer estar bem na fita com os outros. Fique bem na fita com Deus. Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo o que você está fazendo. Então faça aquilo que agrada a Deus. Mas cuide bem de você, saiba falar com as pessoas, não fale áspera, cuidado, como diz na palavra do Senhor, o falar amável é árvore de vida. Imagine você falar bem todos os dias com a sua família. Tem pessoas que só sabem falar com outros já acusando, já brigando, já chega brigando. Tem pessoas que põem o pé na casa
chega do trabalho e já começa a discutir. Aí discute com a esposa, com as crianças ou com os filhos jovens. Às vezes é a esposa que quando chega em casa já chega gritando e falando. Onde está? Por que você jogou essas coisas no meio da casa? E já começa a brigar porque a casa está bagunçada. Fale docemente com a sua família. Fale, saiba falar, saiba tratar, porque a paz é a melhor riqueza para uma família. É a paz dentro de um lar. Nada justifica brigas, discussões por coisas sem motivo, sabe? Tem tantas brigas que se tornam coisas horrorosas por coisas tão simples, coisas tão insignificantes, por falta de um falar amável. Aí sabe elogiar às vezes os outros, sabe falar bem com os outros, é educada lá fora e dentro de casa, aí depois reclama que não tem paz, aí coloca a culpa nos outros, aí fala que não é só o inimigo das nossas almas, às vezes nós mesmos, estressado, cansada, que é coisa pior do que uma pessoa cansada, ela fala e ela faz o que não deve. Uma pessoa, quando ela não está satisfeita com ela não trata bem os outros. Então temos que aprender a cuidar bem de nós mesmos para depois tratar bem o outro. Pense nisso que eu vou lhe falar. Como você gostaria de ser tratada? Como que você gostaria? Você gostaria que alguém já chegasse brigando com você, desvalorizando você, humilhando você? É claro que não. Nenhum de nós merece ficar ouvindo coisas desagradáveis, sabendo que não merecemos. E Deus não se agrada disso. Então vamos orar, pedir a Deus que das nossas bocas saia palavras doces e que saibamos tratar uns aos outros. O que falta mais hoje é amabilidade, é doçura na vida das pessoas. As pessoas estão tratando as outras como se não fosse nada. É no supermercado, num caixa, sem paciência. Às vezes você vai passar num caixa e você vai dar boa noite e aquela pessoa ela está tão chateada com os problemas dela que parece que ela quer descontar na gente. Às vezes às vezes é o inverso. Você vê uma pessoa trabalhando ali no caixa com toda boa vontade, com toda educação, tratando bem os clientes, e você vê clientes sem paciência e xingando a pessoa que está trabalhando no caixa. Temos que ter amor pela vida do próximo, temos que ter cuidado no trânsito. O trânsito é uma coisa assim incrível, onde as pessoas acham que porque estão dentro dos seus carros, elas têm o direito de fazer o que querem, como se a rua fosse só delas. Elas fazem coisas terríveis dentro de um carro e ainda ficam bravas, xingando umas às outras, e tem pessoas que perdem a vida no trânsito. Falta de paciência, de tolerância, cada um querendo ser melhor, cada um querendo se dar bem à custa do outro. Não importa, não existe tolerância, tem que haver paciência, tem que haver amabilidade, tem que haver doçura nas pessoas e compaixão e saber valorizar a vida do outro, os pensamentos do outro, os sonhos do outro, a alegria do outro. Seja você a fazer uma pessoa feliz naquele dia, não seja um que estraga o dia do outro. Seja usado por Deus. Fala: Senhor, me ensina a falar. Se você é uma pessoa que fala grosso, que é acostumado a falar gritando, peça a Deus paciência, peça a Deus que você seja uma pessoa bondosa, mas começa pela tua casa.
Não começa só a tratar os outros bem lá fora e chega na tua casa e trata mal a tua família. Começa na tua casa, no teu lar, homem e mulher amados do Senhor Jesus. Somos todos amados do Senhor, só precisamos aprender. Você já pensou se todo mundo se tratasse bem? Pais e filhos, casais, irmãos, primos, parentes, tios, avós, sogros e genros e noras. Você já pensou como a vida seria? Nós viveríamos num paraíso. Então vamos orar a Deus e pedir a misericórdia do Senhor em nossas vidas e que o Senhor nos dê paz em nossos lares, paz na rua, paz no trânsito, em nome do Senhor Jesus, que nos dê mais tolerância, que saibamos tratar o outro, que não sejamos usados pelo inimigo para destruir os sonhos, que não usemos palavras enganosas. Só prometa o que você pode cumprir. O que você não vai cumprir, nunca prometa para alguém. Não engane as pessoas. Fale as coisas certas e agrade a Deus. Acima de tudo, é Deus. E tudo que fazemos, Ele vê. Toda injustiça, toda maldade, toda bondade, amabilidade, docilidade, Deus está vendo tudo. Então vamos plantar as coisas boas em nossas vidas e na vida das pessoas, principalmente. Olha, a melhor coisa do mundo é ter um lar, é ter uma família. E é isso que as pessoas deveriam valorizar em suas vidas, suas famílias, suas raízes, seus pais, os pais do seu cônjuge, mesmo que eles não gostem de você, mas são pais dele. Ele é aquela pessoa, ele tem que honrar o pai e a mãe. Você também honre. Se eles não gostarem de você, se afaste, mas não maltrate ninguém. Também não deixe ninguém maltratar você. Se ame, se respeite e cuide bem de tudo que Deus te deu. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos e agradecemos, Pai, porque teus olhos estão em todos os lugares. Não estamos sozinhos, porque estamos debaixo do abrigo do Altíssimo. Estamos guardados em teu abrigo, Pai, em nome de Jesus. Nos livra das ciladas do inimigo. Nos livra, Pai, daquele que quer destruir a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, protege os teus filhos, envia anjos poderosos para nos proteger e nos livrar da maldade humana e espiritual. E nos transforma, Pai, de dentro para fora. Que a nossa transformação seja de dentro para fora. Vem, Espírito Santo, nos enche com teu amor e poder. Amado Jesus, que estás sentado à direita de Deus Pai, ilumina os nossos caminhos, seja o nosso farol. Em teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.